Olá, que tal, seguimores? Tudo bom com vocês? Seguinte, meu povo, retomaremos então as nossas conversas sobre alimentos. O que aconteceu? Na semana passada a gente foi meio atropelado por uma data comemorativa dos países que falam espanhol, e aí para não perder a referência no tempo, eu falei sobre esse assunto na semana passada, e essa semana a gente retoma de onde a gente parou, que a gente estava falando sobre alimentos e refeições. E aí hoje nós vamos falar sobre quantidades, medidas e embalagens desses alimentos ou refeições que a gente costuma, né, consumir no nosso dia a dia, ou não, né? Então, povo, lembrando que isso aqui faz parte da continuidade lá do assunto sobre alimentos. Deixa eu ver onde é que eu me posiciono para não atrapalhar muito, talvez aqui. Tá, beleza. Povinho, me coloquei aqui em cima, então, e aí, assim, ó, muito suave. Aqui embaixo no Classroom eu deixei a listinha para vocês de tudo isso daqui, tem o nomezinho em português do lado, então tá tudo pronto. A vida de vocês nesse momento é só assistir a aula e fazer alguma anotação se vocês quiserem, mas eu acho que tá tudo explicadinho lá, colocadinho na folha. Então, é só uma aula sobre vocabulário, basicamente, né? Pra gente entender como é que as coisas são armazenadas, cortadas em espanhol. Então eu coloquei a imagem para vocês terem essa referência, né, do português, digamos assim, e o nomezinho da coisa em espanhol. A gente vai passando um por um, bem tranquilaço, tá? Então, em espanhol, quando eu tô falando de quantidades, tá? Então eu posso falar de loncha. O que é loncha? Loncha é uma fatia. Então, tudo que for fatia de coisas quadradas, né, entre aspas, a gente chama de loncha. Uma loncha de queso, uma loncha de jamón, se for presunto quadradinho, né? Se eu estiver falando de uma coisa que é redonda e eu vou cortar em rodelas, aí eu falo de rodajas, tá? Então, loncha, coisas quadradinhas, retangulares, e rodaja para coisas redondinhas. Quando eu tô falando de quantidades também, eu falo de gramos ou de quilo, ou quilos, né? Aí eu coloquei pra vocês o exemplo do arrozinho. Lembrando uma coisa importante, que às vezes a gente fala errado em português, tá? Em português, grama é uma palavra masculina, é o grama, os gramas. Então toda vez que vocês forem, sei lá, na padaria, ou sei lá onde vocês vão comprar coisa por peso, vocês peçam 200 gramas, 400 gramas, 800 gramas, porque é o grama, os gramas, tá? Então, lembrem sempre de colocar o numeral no masculino, dica de utilidade pública. Seguindo, então, fatias de pão tem um nome específico que eles chamam de rebanada. Aí, para quem é chegado na tal da rabanada do final do ano, essa noção entre português e espanhol pode ajudar. Porque o que é a rabanada? A rabanada é uma fatia de pão, toda trabalhada, né, no ovo, na farinhazinha frita, e a rabanada é isso. Então, são fatias de pão. Então, dá para relacionar a rabanada do português com a rebanada do espanhol. Só que rebanada é só as fatias mesmo, tá? Não precisa sapecar ela na graxa. É básico. Seguindo nas quantidades. Quando eu falo especificamente de alho, eu tenho uma quantidade específica para falar do alho. Eu falo cabeça de alho, quando eu falo do alho inteiro, ou eu falo de diente de ajo, quando eu tô falando das partezinhas separadinhas, tá? Então, cabeça e diente de ajo. Garro são os gomos das frutas cítricas, principalmente. Então, é bergamota, laranja, lima. Todas essas frutas que a gente consegue separar em gomos, em espanhol se chamam garros. Posso fazer, né, a medição das quantidades por litros. Em espanhol também tem o ml, mas é mais complicadinho de dizer porque tem que dizer certinho, né? A gente fala ml em português, em espanhol ml. Litros, e aí se eu quisesse separar tantos quilos quanto os pedaços aí das coisas, eu posso dizer medio antes, medio litro, medio diente de ajo, medio garro, e ali embaixo a gente tem o exemplo da docena, que é a dúzia,
tá? Docena não são ovos, docena é dúzia. E eu posso dizer media docena, que são 6, né? Lembrando que dúzia, uma dúzia é 12. Em espanhol, se eu quero falar, né, de 10 coisas, eu posso dizer um decena. Tá? Mas não é muito comum as pessoas separarem as coisas em 10, não. Ou é 12 ou meia dúzia. Seguindo nas quantidades, eu posso falar também em porción, tá? Que é uma quantidade X. Aí a gente tem uma porción de papa frita, como vocês viram na aula anterior, que falava das batatinhas fritas. Quando eu quero um pedaço de alguma coisa, sem especificar tamanho, se é fatia ou o que, eu quero um pedaço. Eu falo em cunha ou troço. E aí por isso que eu deixei um pedaço de queijo aí pra vocês. Um pedaço não é uma fatia, tá? É uma coisa mais consistente. Pisca é uma pitada, que também é uma quantidade, né? Nas receitas a gente bota uma pitada de sal, uma pitada de açúcar. Barra ou barrita, que são as barras de cereais, normalmente, tá? Tanto faz chamar de barra ou barrita, as duas coisas são aceitas. Tem também tableta, que é especificamente de chocolate, sabe? Um tablete de chocolate. Quando eu quero me referir a tablete, eu falo tableta. Agora, se eu quiser me referir a barra de chocolate, eu também posso dizer barra, tá? Então não tem problema. Quando eu quiser me referir a tablete, aí sim é tableta. Mas se eu quiser chamar de barra, tá de boas, tranquilaço. Passamos para as medidas, tá? Que normalmente são as usadas em receitas ou pra gente se localizar no espaço mesmo com a quantidade das coisas. Então, medidas. Eu posso medir as coisas por copos, e aí normalmente a gente usa esse copo americano, quando é receita diz assim, ó, um copo de tal coisa. É o copo americano que eles estão falando, tá? Que o copo americano, ele é um pouquinho maior que a xícara. Tem uns 40 gramas a mais que a xícara, ou 40 ml, né, dependendo. Para quem não sabe, uma xícara dessas de chá que a gente tem em casa tem 200 gramas ou 200 ml na base. Tá? Então, por isso que as medidas são feitas com base em xícaras. A cada xícara são 200 gramas ou 200 ml. O copo americano parece, se não me falha a memória, que ele tem 240 gramas ou ml, né? Dependendo do que tu joga pra dentro. Então, baço é copo, taça é xícara, e aí aqui entra um dos principais problemas do espanhol, que são essas 3 palavras, tá? Copo, xícara e taça. Em espanhol, copo, baço, xícara vai ser taça e a taça vai ser copa. Então eu falo um baço de água, um copo de água, uma taça de té, uma xícara de chá e falo uma copa de vinho, ou seja, uma taça de vinho. Tá? Então tem que raciocinar um pouco antes de falar, porque senão a gente confunde. Esses 3 são os mais confundíveis do universo. Outra medida também que a gente usa bastante, que é a cuchara ou cucharilla, né? Aí depende do tamanho. Se é a colher normal de sopa, cuchara. Se é a colherinha, ou pode ser a de sobremesa, ou a de cafezinho, aquela bem pequenininha mesmo, aí a gente chama de cucharilla. Cubo, que são os baldes, né? Pode ser balde de gelo, balde de pipoca, balde para botar alguma bebida, tá? Então, o cubo é balde. O balde também de serviços domésticos e de construção também é cubo, tá? E aí, das medidas, basicamente isso. Dos envases. O que são envases? Envases são as embalagens, tá? Na primeira ali, que a gente tem um melão, não é o melão o foco, é aquilo que tá envolvendo o melão, que é aquela malha, aquela rede de plástico que algumas frutas vêm. Ou ela vem sozinha, embalada nessa rede, ou vem um saquinho em formato de rede com as frutas dentro. Normalmente maçã, a batata, quando as batatas são pequenininhas, elas vêm nessa malinha, que é um tipo de embalagem, digamos assim, né? Ou para proteger um pouco a fruta, ou para colocar vários produtos juntos, como no caso das maçãs, das batatas. Cebola também às vezes aparece nessa malhazinha. Depois a gente tem ali o segundo tipo de embalagem, que são os sobres, o sachê,
que é o nosso sachê do português, tá? Em espanhol eles chamam de sobre ou de sachê, depende do lugar, tá? Pode ser o de alimento de seres humanos e pode ser também aqueles de animais, tá? Eles chamam sobre para perros, por exemplo, sachê para cachorros, sachê para gato. Tubo, que é aquele formato específico de alguns cremes, de algumas pomadas e da pasta de dente, né? A lata, que é lata igual ao português e espanhol para facilitar a nossa vida, o tubo também, né? Tubo de pasta de dente. Outras formas, né, de embalagens. A gente tem cesta ou canasta, e alguns países vão chamar de cesta, outros vão chamar de canasta, que normalmente é essa cestinha de piquenique, né, para carregar ou para embalar as coisas. Bolsa, que é a nossa sacola. Em alguns estados do Rio Grande do Sul, eles chamam o que a gente chama de sacola de bolsa. Em Santa Catarina eles falam bolsa de plástico. Aí tu fica procurando pra ver se a bolsa, que é aquela, né, que as mulheres andam, chique, e alguns meninos também maravilhosos que andam de bolsa. Não, é essa bagaceira de plástico mesmo, tá? É essa poluidora do meio ambiente aí. Outro tipo de embalagem são as caixas, e aí não é qualquer tipo de caixa. Eu tô falando dessa caixa específica, que é aquela que quando tu abre, por dentro ela é meio cor de prata, né? Que são essas caixas específicas para produtos líquidos ou pastosos, né? Para segurar direitinho o produto e também para bloquear a entrada de sol, tá? Por isso que elas são desse jeitinho, para não entrar o sol, porque o sol, né? A luminosidade, digamos assim, estraga um pouco o produto. Então tem que ficar no escurinho, protegida da temperatura e da iluminação. Então, em espanhol, essas caixas específicas, que são as caixas que a gente chama de Tetra Pak aqui, se tu vai ver as embalagens, eu não sei se vocês conseguem ver, ali no ladinho da embalagem de creme de leite, tem aquele símbolozinho que são as 3 flechinhas, assim, tá, que é aquele símbolozinho ali da reciclagem, normalmente por ali tá escrito Tetra Pak em algum lugar. São essas caixas, tá? Então, em espanhol pode ser chamada de caja, normal, como a gente chama, né, caixa de creme de leite, tetra, e aí vem razão desse tipo de caixa ser um tipo específico, que é impermeável, que não deixa passar a iluminação, e também eles chamam de cartão, que o cartão tem a ver com papelão, porque essas caixinhas no meio, elas são uma espécie de papelão, né, elas têm 3 camadinhas de revestimento, digamos assim. Botija é garrafa, aí pode ser garrafa de plástico, garrafa de vidro, de acrílico, do que vocês quiserem. Bolsita são os saquinhos de chá, tá? Então, se bolsa é sacola, bolsita seria uma sacolinha, um saquinho de chá. Esse aqui, galera, assim, ó, bem tranquilinho isso daqui, tá? Outros tipos de envases, a gente tem os paquetes, que são os pacotes, aí pode ser pacote de qualquer coisa. Em espanhol, tem um nome específico para todo produto que tu puxa uma tampinha e a tampinha vai descolando. Eles chamam isso de pelable, tá? Então, a gente vê isso onde no nosso dia a dia? Iogurtes, a gente vê isso também em algum queijo e presunto, né? Que são aqueles que já vêm separadinhos, 150 gramas, 200 gramas, que tu também faz, né, esse esforço de tirar a tampinha. São todos pelables. Deixa eu me tirar de cima da bandeja aqui, rapaz. Vou ficar em cima da bandeja. Deixa eu me ver do outro lado. Do outro lado ali, a gente tem os potes, né? Que em espanhol pode ser tarro, bote ou tupper. Pra quem é chegado nos produtinhos, assim, de plástico, aqueles plástico que dura, que aguenta micro-ondas, freezer e tal, existe uma marca desses potinhos plásticos muito famosa, que é a Tupperware. Eu não sei se eu pronunciei certo, desculpa, Léo, desculpa a gente que sabe falar inglês, não sei. O nome desses potinhos é Tupperware. E aí, em espanhol, eles reduziram a palavra para tupper. Então, eles chamam qualquer pote de plástico, pode ser até pote de vidro, de tupper. Tá? Então, eu posso chamar tanto pote de plástico como pote de vidro de tarro, de bote ou de tupper. Tá? E ali o tupper é do inglês mesmo, né? T-U-P-P-R. E aí, a gente tem também a bandeja, que é a bandeja, onde vem, né, normalmente, ou se a gente compra uma cuquinha no mercado, um bolinho no mercado,
algum produtinho fritinho, às vezes vem na bandeja, né? É um jeito de embalagem comum. Povo, só isso, ó, para vocês não reclamarem que a aula é muito longa sempre, hoje ali, ó, curtíssima. Beijo, o material tá aqui embaixo, então vocês não terão muito trabalho comigo esta semana. Só um conteúdinho fofo, lindo, maravilhoso. Beijos e tchau!